Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está na nossa terceira devocional do livro de Ruth. Amém, querido? Como eu falei para vocês, nós voltamos com a série de devocionais. Eu comecei isso no início de 2020, um pouco antes da pandemia, mas depois a gente focou muito na série Gênesis para poder alimentar, trazer uma história. Na verdade, teve o objetivo, cumprido. A série Gênesis está acabando, ela teve o seu objetivo cumprido, que foi de alimentar, naquele momento tão difícil. A gente ainda está vivendo um momento pandêmico, mas hoje a gente já começou a entender melhor a vontade de Deus nisso tudo. E a gente está conseguindo administrar isso de forma melhor. E aí eu peguei, numa tentativa de saber qual era o livro que substituiria a série Gênesis, eu trouxe uma votação para o Face e lá votaram muito livro de Ruth. Já ia falar Esther, mas... e votaram muito Ruth, o livro de Ruth. E aí nós já tivemos a introdução. Se você caiu de paraquedas aqui nesse terceiro episódio, fica calmo, tá? Eu vou colocar o card aqui em cima, igual eu faço sempre com a série Gênesis e com todas as séries, tá? E você vai poder assistir o episódio 1, que foi uma introdução ao livro, uma coisa mais teológica, mais técnica, mas que não deixa de ser uma devocional. E você vai ter acesso ao segundo episódio, que a gente fala, o tema foi, às vezes, falta mantimento na casa do pão, E hoje a gente vai falar do terceiro tema, a gente vai ler, já pega a tua Bíblia aí, pega, devocional é isso. Devocional, amado, é uma forma de nós devotarmos ao Senhor logo o início do nosso dia. Não é que existe uma regra para você fazer essa devocional num horário único, De manhã é ótimo porque você já devota a Deus o seu dia, amém? O salmista vai dizer que logo de manhã ele busca a presença de Deus. Amém? Então eu estou postando esses vídeos de manhã, bem cedo, para que você possa fazer a tua devocional, para que essa palavra abençoe o teu dia, para que essa palavra abençoe tua semana e para que a palavra de Deus transforme as nossas vidas. Amém, amado? Então pega a tua Bíblia no livro de Ruth, a gente está no capítulo 1. Amém? Hoje a gente vai ler do verso 3 até o verso 5. E o tema de hoje é: Deus só precisa de um remanescente para realizar o seu propósito. Amém? Então eu vou ler, Ruth capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim, algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Olha, amado, é muito tempo. Depois morreram também Malom e Quilom, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha sem os 2 filhos e sem o marido. Amado, é uma história... Agora a gente vai se deparar com a parte triste. No episódio passado a gente entendeu por que eles foram. Eles saíram de Belém. Eles foram para Moabe. Eu já expliquei que não havia uma proibição expressa na lei de envolvimento do povo de Israel com Moabe, mas não era aconselhável, não era da vontade de Deus esse envolvimento. Porque os moabitas, quando Israel sai do Egito, eles tentaram amaldiçoar Israel, E infelizmente Deus expulsa, a gente vai ver isso em Deuteronômio, Deus expulsa os moabitas da presença de Israel. Mas foi lá que Elimeleque foi buscar refúgio no momento da fome, não havia mantimento na casa do pão. Isso é muito sério. Quando não há mantimento na casa do pão, a gente costuma sair da nossa posição. E quando a gente sai da nossa posição, isso pode gerar morte.
E a pior coisa que existe é você morrer fora da casa do pão. Primeira coisa que eu quero que você guarde, não saia da sua posição. Porque enquanto você sai da sua posição, a morte pode chegar e você pode morrer fora da casa do pão. Elimeleque morreu fora da sua terra, Elimeleque morreu fora de Belém. Não que aquela terra fosse especial, mas amados, será que era da vontade de Deus que ele saísse da terra dele, da terra que o Senhor Deus tinha colocado eles, da terra que o Senhor Deus havia feito promessa para ir para Moabe, uma terra estranha para que eles ficassem como estrangeiros? Então, primeira lição, amado, não saia da posição de Deus, não saia da presença de Deus, porque quando a gente sai da presença de Deus, a gente pode morrer. E morrer fora da presença de Deus não é nada bom. A palavra vai dizer que os filhos de Noemi, Malom e Quilom se casaram com moabitas, Orfa e Ruth. Só que Malom e Quilom também morrem. Porque, amado, quando nós estamos fora da presença de Deus, morre a nossa esperança, morre a nossa produtividade, morre os frutos do nosso trabalho, morre os frutos do nosso ventre, morre os nossos sonhos. Segunda coisa, amado, cuidado, porque a morte, ela pode se estender não só a você, mas a tudo que você construiu, a tudo que você fez, a tudo que você pretende. Agora Noemi estava sozinha. Morreram seu marido, morreu Malom, morreu Quilom. Ela agora ficou sozinha. Para muitos o livro poderia acabar aqui. Quando você lê o verso 5, ela fica sozinha. Para muitos esse livro poderia acabar agora, poderia acabar aqui. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós ainda vamos ler muitas coisas nesse livro, muitas lições. Deus vai nos conduzir por histórias tremendas. Deus vai nos levar por caminhos tremendos nesse livro. Porque para Deus só é necessário que fique um remanescente para que ele possa cumprir o seu propósito. O propósito de Deus na família de Noemi era trazer dessa linhagem Obed. Obed é pai de Jessé. Obed é avô de Davi. Jessé é pai de Davi. Ou seja, de onde só se vê morte, Deus pode tirar vida. De onde só se vê desolação, Deus pode trazer esperança. De onde só se vê falta de alternativa, falta de saída, falta de circunstância, Deus pode trazer o libertador. Davi foi um dos maiores reis de Israel. Davi recebeu a promessa de que não deixaria de haver sucessor no seu trono. E Deus estava falando de Jesus. Falar de Davi é muito fácil. Eu quero falar para você de Jesus. Para Deus, só precisava ficar Noemi. Para Deus, só era necessário ficar Noemi. Só Noemi, só com Noemi, Deus já conseguiria cumprir o propósito dele. Talvez você esteja pensando, mas pastor, o senhor está afirmando que Deus não queria fazer as coisas com Elimeleque, com Malom e com Quilom? Não, de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer para você é que apesar dos erros, apesar das falhas, apesar de tudo que aconteceu de errado, a saída da casa do pão, a fome, a falta de mantimento, a morte dos cabeças dessa família, como Deus havia determinado que essa família seria especial e que entraria na genealogia do filho dele, Deus utiliza somente Noemi, uma mulher improvável. Amado, ela ficou sozinha. Ela era viúva. A mulher naquela época já era discriminada. Amém? A mulher daquela época já era discriminada. Uma mulher que perde o marido e os 2 filhos é uma mulher amaldiçoada, amada. Isso não é relatado porque ela está em Moabe, mas se ela está em Israel, ela ia ser vista de uma forma um pouco diferente. Ora, por que ela perdeu o marido e os 2 filhos? Ela perdeu, amado, o marido, ela perdeu o cabeça da família. Ela perdeu os filhos que poderiam dar sustento a ela. Você talvez não esteja entendendo, mas a situação de Noemi era muito, muito, muito ruim.
porque ela perdeu o marido, então ela era viúva, já não era considerada mais uma das principais mulheres, e agora ela perde os filhos, que é quem daria o sustento a ela, ou seja, ela não vai ter descendentes. Mas Deus só precisa de um remanescente, sem possibilidade, para fazer a obra dele. Talvez na sua vida você tenha perdido muita coisa. Talvez na sua vida você ache, caramba, eu não tenho mais esperança, eu perdi tudo, eu não tenho como me levantar, eu não tenho como fazer mais nada. Mas Deus só precisa da sua remanescência, Ele só precisa do pouco que sobrou da sua vida para fazer o propósito dele acontecer. Deus precisa de muito pouco para fazer as coisas acontecerem. A gente vai ver que a história de Noemi vai mudar nos próximos textos, vai mudar nos próximos capítulos. Deus vai fazer isso porque Deus é fiel. Amém, amado? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, a Deus, por esse trecho, por essa história. Pai, ensina-nos a entender, Pai, que aquilo que Tu queres nos falar. Deus, não era da Tua vontade que Elimeleque morresse. Não é da Tua vontade que as coisas morram nas nossas vidas, que os nossos sonhos, as nossas produtividades morram. Mas, Senhor, eu creio que Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que desejamos e que pensamos e que imaginamos. Tu és Deus para fazer tremendamente mais na minha vida, na vida dos meus irmãos. Por isso, Deus, pega aquilo que sobrou, pega aquilo que remanesceu, pega aquilo que, mesmo sem perspectiva, sem esperança, sem força, Pai, Deus, e nos mostra que Tu és poderoso, que no galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais podia imaginar, Tu suscita a vida, Tu suscita flores, Tu suscita, Pai, a Tua esperança. Por isso, ó Deus, vem ressuscitar aquilo que morreu nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, ser o remanescente da Tua vontade, para que o Teu propósito se cumpra na nossa vida, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade Tua. Em nome de Jesus. Amém, querido.